Graças a Deus. Graças a Deus, né, neste momento. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e graças a Deus. É com muita alegria que eu recebo a cada um de vocês aqui, né, nesse dia de hoje, emanando essas energias de cura aos filhos necessitados. Agradeço, né, por confiar em nós e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer o convite para a mentora Maria João fazer a primeira leitura do Evangelho e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 286. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, reparará uns dos outros, como pastos, separará dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste, estive preso e me fostes ver. Então respondeu-lhe aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedarmos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubermos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um deste mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno que foi preparado para os diabos e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não dermos de comer, com sede e não dermos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para os tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus:
que é que está escrito na lei? Que é o que lê nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Graças a Deus. Então aqui é um pouco que vem nos falar o Evangelho, vem nos lembrar mais uma vez da caridade, né? Que a gente sempre fala aqui que devemos estar sempre prestando a caridade, sempre olhando para os necessitados, para as pessoas que precisam, a gente sempre está ajudando o próximo. Então, no Evangelho, sempre que a gente tira uma leitura, sempre está falando isso, para a gente nunca esquecer. Sempre o Cristo veio deixando para a gente ter amor ao próximo, para a gente fazer caridade, para a gente olhar realmente para os necessitados, né, que tem tantos ali, às vezes a gente passa despercebido, às vezes as pessoas precisam de um bom dia, de um abraço, de oi, como que você está? Está tudo bem? Precisa, às vezes tem umas pessoas que estão carregando muita sacola ali, às vezes a gente passa, eles estão ali, não custa nada a gente falar, precisa de ajuda, quer que eu te ajude, isso tudo, né? É um gesto de caridade que devemos, que o Cristo deixa para a gente, sempre nos ensinando, para a gente sempre fazer com o nosso próximo, que volta para nós mesmos, essas ajudas que a gente faz, essa ajuda que a gente dá, quando a gente olha para um irmão ali, quando a gente olha para uma pessoa que necessita, a gente está fazendo ali, mas isso serve para a gente, volta para a gente. O Cristo está ali falando, não, você ajudou o irmão, você fez o que eu quis que fizeste, né? É igual está falando aqui, toda vez que a gente ajuda um pequeno necessitado, a gente está fazendo para o Cristo. E isso serve para nós, volta para nós mesmos, a si mesmo. Então, é sempre o Evangelho lembrando isso, lembra a caridade, amor ao próximo, nos amar e fazer sempre o melhor que nós podemos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É só novamente agradecer a cada um de vocês aqui, né? É com muita alegria que nós recebemos a cada um de vocês. Hoje a palestra é da Mentora Isis. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, trazendo um grande ensinamento a cada um de nós aí, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos fazer uma prece, e essa prece é emanada para os nossos familiares, tá? E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje nós vamos refletir um pouco, estudar sobre o apóstolo Paulo. Acredito que alguns já, né, conhecem, sabe a trajetória do apóstolo Paulo, né, para a igreja, para todas as igrejas, né, fundamental para a vida cristã, né? Então o apóstolo é um dos apóstolos mais, né, que são mais estudados, né, porque nos traz muito ensinamento. O apóstolo Paulo, na visão espírita. Na visão espírita, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, é visto como um exemplo de transformação e renovação espiritual, com a sua trajetória marcada por uma profunda mudança de atitude após um encontro com Jesus. O Espiritismo valoriza sua dedicação ao Evangelho, destacando sua capacidade de internalizar os ensinamentos de Cristo e traduzi-los em ações e exemplos práticos. Então,
O apóstolo Paulo, o menino, né, que nasceu, estudou no judaísmo e seria um rabino, né? Então ele recebeu todos esses ensinamentos, mas qual que era a função do apóstolo Paulo? Ele era um grande perseguidor. Com todos esses ensinamentos que ele recebeu desde criança, ele foi criado, né, e educado. Então ele começou a perseguir, e ele perseguia em nome do Cristo, né? Então ele achava que ele estava fazendo certo. Para Paulo, ou Saulo, não tinha perdão, era imperdoável. Então, assim, ele fazia o contrário que o Cristo pede, né? Que o Cristo, ele perdoa, ele ama seu filho, né? Então, ele está sempre nos perdoando, a gente, né, tropeça, cai, ele está sempre dando a nossa mão. E Saulo, eu estou explicando de uma forma mais, né, mais objetiva para que todos entendam. Para ele não tinha perdão, se errou, ele já matava. Então, assim, ele viajava, né, aquelas regiões todas na época, perseguindo quem não acreditasse no que ele falava, né? Então, assim, o que importava é o que ele pensava, né? E numa dessas viagens de Paulo, ele viajando, né, naquela época a cavalo, né, tudo muito rústico, ele cai desse cavalo. E nessa queda, ele perde a visão. E uma voz muito forte fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou muito pensativo, né, com aquela voz que falou com ele. Mas eu estou perseguindo quem? Eu faço tudo em nome do Cristo, né? Todos os ensinamentos que eu recebi, então eu estou cumprindo a regra, as leis do Cristo. Era o que ele pensava. E aí essa voz pede que ele vá até a Damasco, uma outra cidade, e lá ele ia receber todos os ensinamentos, o que ele ia fazer a partir dali, né? Então, quando ele chega, aí ele vai cego para Damasco, sem enxergar nada. Quando ele chega lá, tem uma pessoa já para receber ele, Jeremias, eu acho que é o do apóstolo, e recebe ele lá e fala com ele: a partir de hoje, você será um pescador de homens. Porque Saulo, com toda a perseguição, mas ele era um homem de fé, ele acreditava. Porque ele só fazia errado porque foi o ensinamento que ele recebeu, né? Que seria dessa forma, mas ele tinha fé, ele acreditava que o Cristo existia e que em tudo que era do Cristo ele acreditava. Então, pela força dele, ele tinha uma capacidade de reunir pessoas. Então, tudo que ele falava, as pessoas acreditavam e seguiam ele. Então, assim, ele tinha uma multidão que seguia ele. E o Cristo usou Saulo para levar a palavra dele, para levar a mensagem. Então, o que a gente tira? Que o Cristo, ele usa as pessoas fortes, né? E aí vem aqui fala dessa transformação. Paulo sai dessa condição de homem perseguidor para um homem que vai levar a palavra do Cristo. Ele vai colocar no coração do Cristo, no coração das pessoas, as palavras, os ensinamentos do Cristo. Ali ele recebe desse mentor que o Cristo colocou, né, lá em Damasco para ele, ensinando para ele tudo o que ele deveria fazer, né, para as pessoas, para traduzir esse amor do Cristo no coração das pessoas, né? Introduzir, aliás. Então, Paulo, aí ele já tem essa mudança toda e ele já começa a pescar, a levar o amor a todas as pessoas que necessitava, né? Então, ele já começava a falar do Cristo, ele abordava as pessoas. Então, ali foi um grande arrebatamento, né? Muitas pessoas, ele, né, conseguiu trazer muitas outras pessoas para o lado do Cristo. E também ele foi perseguido, ele já entra na outra, né, a outra história. Aí como ele tinha uma palavra e depois ele volta, né, diferente, aí aqueles que, né, eram a turma dele, vamos dizer assim, já acham, mas Paulo, ele mudou, ele falou uma coisa, agora ele já é outra, ele deixou de ser aquele homem carrasco, agora é um homem do amor. Como assim? As pessoas já deixam de acreditar nele, aí ele já começa a ser um homem perseguido, né? Então é assim as coisas do Cristo. Ele saiu desse patamar de erro, né, para o bem, para prestar caridade, para levar o amor às pessoas e também ser uma pessoa, né, melhor. E agrada a uns e outros não.
Então, a missão, essa conversão de Paulo, esse relato dessa conversão de Paulo em Atos Apóstolos, é visto como exemplo poderoso de como a fé e o amor podem transformar um indivíduo, mesmo aqueles com histórico de perseguição aos seguidores de Jesus. Então, assim, a nossa fé, né, como que pode transformar, né? Pode transformar tanto a gente como as outras pessoas, né? A missão de Paulo, a atuação de Paulo como missionário, levando a boa nova a diferentes povos e culturas, é reconhecida como fundamental para a expansão do cristianismo. Então, quer dizer que essa atuação de Paulo, né, que para poder para levar o Cristo para mais pessoas, então ele foi fundamental levar essa palavra, né, colocar a verdade no coração das pessoas. Os ensinamentos. Suas epístolas são estudadas à luz do Espiritismo, buscando aprofundar a compreensão dos ensinamentos de Jesus e a aplicação prática da lei do amor. Então, assim, nas epístolas de Paulo, né, fala que lá onde tem uma compreensão melhor, né, sobre a prática da lei do amor. O exemplo de transformação. A trajetória de Paulo, de perseguidor a apóstolo, serve de exemplo para todos aqueles que buscam a reforma íntima e a renovação espiritual, mostrando que é possível superar o homem velho e se transformar em alguém melhor. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu estou assim, eu não vou mudar, né? Eu quero continuar dessa forma. Não, se você acha que você está errado, tem solução. Então é só buscar, é só acreditar, como Paulo fez, ele acreditou. Ele quando aquela voz chegou para ele e falou, por que me persegues? Em momento algum ele ignorou aquela voz. Ele não foi, mas eu não te persigo. Então, ele quis saber mais, não, vou fazer tudo que você está me pedindo para fazer, vou até Damasco, vou sair desse meu patamar, eu vou em busca. Então, assim, é preciso ir em busca, dar o primeiro passo, né? Nunca ficar parado no mesmo lugar, achando, não, eu estou aqui, a minha vida está parada dessa forma, aqui eu vou ficar. Não, vá em busca. Queira transformar interiorização do Cristo. O Espiritismo destaca a importância de não apenas conhecer os ensinamentos de Paulo, mas também de internalizá-los, buscando vivenciá-los em todas as áreas da vida. O exemplo da famosa frase de Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas tudo pensando, eu faço isso para o Cristo. Tudo que você faz, que você coloca o Cristo como sendo para Ele, que você presta aquele serviço para o Cristo, tudo fica mais leve, tudo flui melhor. Agora, a partir do momento que a gente acha, não, eu vou fazer isso aqui para mim, vou fazer isso para fulano, não, nós devemos fazer pensando para o Cristo, nós estamos aqui a serviço do Cristo. Né? Você leva uma mensagem para o outro, é serviço do Cristo. Assim como ele usou Paulo, ele pode usar você também, para que você consiga também transformar a vida de outras pessoas. E isso serve para nós aqui e quando a gente fazer a passagem. São os bônus que nós vamos ganhar com Cristo. Nós não viemos aqui para ficar parados, para só viver aquele mundinho. Nós temos que ir em busca de ensinamento e colocar em prática. Tudo aquilo que você aprendeu que é bom, coloque em prática na sua vida e na vida do irmão. Porque é assim que nós vamos evoluir. É quando eu não deixo o que eu aprendo parado. Tudo que nós aprendemos, nós temos que levar para o outro. Então, não se esqueça, aqui na casa também, tudo que você aprende aqui, que a gente ensina, o amor, a caridade, leve para o outro, aplique em sua vida. São as nossas práticas que fazem com que nós evoluamos cada dia mais. Então, que seja pequeno, mas que é bom para você e bom para o outro também. Graças a Deus. Então, aqui, fiz bem pequenininho, né? Eu acredito que pude passar algo. Minhas palestras são menores. E, então, o Paulo, a vida do Paulo, toda a história do Paulo nos traz todo esse ensinamento de caridade, de amor, de devotamento
e também de deixar o Cristo agir nele, que o Paulo ele se entregou, ele não teve medo. Então, que nós também não tenhamos medo. Se o Cristo nos pede, não tenha medo, vá com confiança, porque o Cristo, ele está ali, ele vai nos amparar sempre. Então, não tenhamos medo, façamos como Paulo fez. Ele foi perseguido em nome do Cristo, mas ele não teve medo. Então, às vezes as pessoas, né, falam, mas eu não vou fazer isso, porque o que as outras pessoas vão pensar? Não, é o que você pensa de você, o que você sabe sobre você. Acredite em você, acredite na sua força, acredite que o Cristo está dentro de você e que ele nunca te desampare. Se você está no caminho certo, o Cristo está com você sempre. E seus mentores de luz também estão sempre com vocês. Graças a Deus. Eu convido a mentora, Maria Cel, para estar aqui na frente, deixando as suas mensagens. Enquanto isso, vamos fazer uma prece. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E a mentora Is trazendo aí um grande ensinamento a cada um de nós sobre o apóstolo Paulo, né? Trazendo esses ensinamentos que nós podemos colocar em prática. Nós podemos fazer todo dia um pouquinho do Paulo, né? Levando um amor àqueles que necessitam. A simples gestos, né? Um abraço, um bom dia. Tudo isso é a caridade. Tudo isso faz parte de cada um de nós. O Cristo nos envia em terra para nós fazer esses, como diz, esses gestos com tanto amor, com tanto acolhimento àquele que necessita. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, de uma moradora, ela, como ela diz, ela é de outra cidade, ela é de outro estado, mas ela veio para essas terras. Ela sentiu segura aqui para formar a sua família. Ela, através de uma mentora, ela está presente nesse dia de hoje. E ela fala que ela passou muitas dificuldades, né, de acolhimento. E ela achou assim, eu estou distante dos meus familiares, mas ela achou que ela ia receber acolhimento do seu companheiro para dedicar aos seus filhos, mas falhou. Felizmente, né, esse companheiro deixou muito a desejá-lo, mas ela sempre perdoou. Olha que lindo, né? Ela fala que como diz, pelos abandonos, pelas palavras, pelas suas ações, ela recebeu ele nos momentos delicados, ela perdoou e emanou as energias de cura a esse filho. E ela fala que essa comunidade ensinou ela muito amor, porque ela vivia em amor. Ela dedicava ao amor. E ela fala que ela começou a prestar aos serviços, preparando alimentos. E para isso era muito gratificante a ela. Ver uma criança recebendo aquele alimento que seria o único do dia. E ela começou a sentir o prazer de compartilhar esses gestos de amor emanados aos necessitados. E ela achava que o problema dela, por mais que às vezes as pessoas chegavam até ela e perguntavam como você consegue ser feliz dessa forma, mas ela falou que ela foi muito feliz aqui. Que ela nunca pensou em mudar daqui. Ela sempre, mesmo que ela era do outro estado, mas ela foi muito recebida aqui, muito acolhida.
Então ela fala que e hoje ela fica feliz, porque hoje tem um representante aqui na casa. Ela esperou muito para transmiti-lo, o amor, a luz e a caridade. E ela fala que através de nós trouxemos esse ensinamento a cada um de vocês também. E vamos aproveitar também a caridade do Paulo, né? E ela foi muito bem acolhida. Então, assim, olha para você ver, trazendo esse grande ensinamento a nós. Ela fala que essas terras, né? Acolheu ela muito, ela foi muito acolhida. E ela viveu os últimos momentos aqui, distante, né? Das suas origens, mas ela fala que ela foi muito representada nessa cidade. Então, olha para você ver a grande oportunidade. Ela falou que ela sabia que hoje ia ter alguém aqui na casa, por isso essa mentora, ela preparou essa mentora para transmitir essas palavras. Só agradecer a cada um de vocês que estão aqui. É muito emocionante quando eu, como lhe disse, quando eu transmito essas palavras de amor às pessoas que acreditam em mim. Que eu, assim como lhe disse, eu sou muito feliz, né, para representar os mentores. Então, assim, é muito emocionante. É muito gratificante nós ter como lhe disse, ter essa possibilidade, ser escolhido, né, para transmitir. Graças a Deus, agradeço, né, e ela fala que ela levou muita palavra do amor, igual o apóstolo Paulo também. Ela fez visitas, principalmente quando ela sabia que tinha alguém enfermo. Ela sempre dedicava, ela participava da comunidade. Ela fala que o tempinho dela, ela dedicava também à religião. Ela fala que ela não pertencia, né, por exemplo, essa parte espírita, mas ela acreditava muito nos dons da religião espírita, mas ela identificava com a religião católica. E ela fala que ela sempre transmitiu as palavras de amor, ela sempre fez as visitas, e ela fala que ela foi muito representada, todo mundo conhecia ela como tia, e ela amava que as crianças chamavam ela de tia. Então, assim, só agradecer a grande oportunidade, agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui, que essas energias curadoras cheguem a cada um de vocês, aos seus familiares, e chegue também nessa família, né? Que essa família, igual ela diz aqui, que ela está emanando muito amor para ter união aos filhos, que é o que ela mais quer, né? Que esses filhos se sintam unidos, que ela sempre cuidou muito desses filhos. Então, assim, aí está a mensagem, tá? De uma mentora que acompanha essa filha e ela transmite essas palavras a nós. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amado, sinta acolhido por todos os mentores, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço, né, por estar aqui nesse dia de hoje, por acreditar em todos os mentores. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos fazer uma prece, vamos emanar essas energias de cura com muito amor e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, acolhidos por todos os mentores, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus.